Você é LGBT. E aí, você tá pronta para vir para o inferno comigo? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre Madonna. Pois é, vamos falar sobre a rainha do pop porque ela passou aqui pelo Brasil e não foi qualquer passagem, né? Foi o encerramento da Celebration Tour, que é a turnê até então mais importante da carreira da Madonna, porque é a turnê que celebra os 40 anos de carreira dela. E ela resolveu fazer um encerramento no Brasil, mas não em qualquer lugar do Brasil, mas sim na praia de Copacabana. E não de qualquer forma, porque foi gratuito, o que fez assim com que a gente tivesse um público de 1,6 milhão de pessoas ali assistindo a Queen, assistindo a rainha do pop. E bom, esse acabou se tornando o segundo maior show da história da música em questão de número de público quando a gente fala de um artista individual. E quando eu digo o segundo maior, é porque o maior de todos foi um show que aconteceu também em Copacabana, mas foi em virada do ano. Então é meio difícil contabilizar quem foi ali só para assistir o show e quem foi ali, né, só porque já iria por ser uma virada do ano. E o da Madonna, todo mundo que tava ali foi para ver Madonna. E a Laverne quer fazer muito barulho nesse vídeo. Problemas lavernísticos à parte, vamos seguir aqui com a coisa, né? Vamos seguir com o vídeo. É claro que essa passagem da Madonna aqui no Brasil, com todos esses números e com todo esse planejamento dela para justamente atingir esses números, não seria uma passagem assim, em vão. Não seria uma coisa que não iria gerar burburinho. Não seria uma coisa que iria passar batida. Porque a gente tá falando de um monte de bicha ali, um monte de LGBT, tudo junta, 1,6 milhão pessoas, sabe, ali, onde a maioria era um bando de bicha, então é claro que iria ter fuzuê. Mas não só porque a cidade do Rio de Janeiro ficou infestada de bichas, mas também porque o show da Madonna, como sempre, foi assim, polêmico. E juro pra vocês, eu assisti o show, foi um show incrível, incrível, incrível. Me emocionei, eu quase chorei em diversos momentos. Mas eu não achei que iria ser tão polêmico assim aos olhos das outras pessoas. Porque, sei lá, a Madonna fez o que ela faz o quê? Há 40 anos, né? Então, assim, não achei que fosse ter polêmica, mas teve, porque Madonna beijou uma mulher trans no palco. Madonna como é que eu posso dizer isso de uma forma que o YouTube não censure? Ai, foda-se, o YouTube censurar é paciência, né? Eu que lute depois. Mas a Madonna simulou uma masturbação ali no palco. Também teve, né, algumas simulações ali de sexo oral, onde Pablo Vittar simulou que fez sexo oral na Madonna, onde Anitta e Madonna receberam um sexo oral simulado de dois boys, né? Teve, assim, algumas iconografias religiosas, tudo aquilo que compõe Madonna. E foi um show maravilhoso. Mas, né, as pessoas ficaram muito abismadas. Teve muita gente que ficou totalmente chocada por ela ter simulado uma masturbação no palco. Teve muita gente que, como esperado, na verdade, ficou falando que ela fez coisas demoníacas no palco. E, enfim, né, ela estava trazendo o mal aqui pro Brasil, fazendo essas coisas. Teve gente que ficou completamente enojada, abismada e achou ultrajante ela ter beijado uma mulher trans no palco. Teve gente que, inclusive, levou esse assunto para a Câmara, sabe? Tanto a Câmara dos Deputados, quanto, inclusive, câmaras legislativas aí pelo Brasil, né? Porque teve muito beijo no show da Madonna, teve muita obscenidade no show da Madonna. Ah, e também mostraram seios femininos, tá? Tiveram duas dançarinas ali que estavam com os seios à mostra no show. Sei lá. Eu achei só bonito, tudo bonito. Achei tudo lindo. Mas as pessoas ficaram muito abismadas, principalmente com tanto de simbolismo LGBT naquele palco. E é aqui que a gente chega, porque eu vou falar pra vocês um pouco sobre o quanto que a Madonna é importante, tanto para a libertação de mulheres, quanto para as lutas do movimento LGBTQIA+. Como eu disse pra vocês, esse show foi o encerramento da turnê que comemora 40 anos de carreira da Madonna. Então ela começou ali a sua carreira em 1984. Sua primeira turnê mundial foi em 1985, inclusive, né? Foi um ano depois só. Mas assim, desde o começo da carreira da Madonna, ela se apoiou em dois pilares muito importantes. Libertação feminina, ela falava muito sobre a sexualidade das mulheres, ela falava muito sobre sexo em uma época em que
isso não era tão falado. Se hoje em dia é tabu, imagina nos anos 80, no início dos anos 80, né? Era tabu. Por mais que estava tendo uma libertação sexual desde o movimento hippie, lá dos anos 60 e 70, ainda era uma coisa muito tabuzinha, assim, para o mainstream. Né? Era uma coisa assim que a libertação estava vindo, mas ainda era muito mal falado. As mulheres que transavam e que falavam que transavam eram muito mal faladas. E a Madonna sabia disso, e ainda assim ela insistiu em falar sobre a vida sexual dela em uma época em que isso não rendia lucros, em uma época que isso era só uma coisa assim, mal vista mesmo. Mas o mais interessante na Madonna é o quanto que ela abraçou a comunidade LGBTQIA+. A gente tá falando de anos 80. Não era pop você abraçar a comunidade LGBTQIA+. Por mais que tivesse muitas divas do pop que apoiavam a causa LGBT, como a Cher, que já apoiava e tudo, né? Ainda assim, não era algo comum. Geralmente, as pessoas que apoiavam a comunidade LGBTQIA+, eram as pessoas da própria comunidade LGBTQIA+. Eram poucas pessoas de fora que apoiavam publicamente. E a Madonna, ela não só apoiava a comunidade LGBTQIA+, como ela estava dentro dos movimentos LGBT, dentro das boates LGBT. Ela tinha um monte de amigo gay, um monte de amiga sapatão, amigas e amigos bi, e tinha amigas travestis. Ela andava no nosso meio, assim, sabe? Como se nós fôssemos pessoas normais. Então, era assim que ela tratava a gente. E ela não só tratava a gente como pessoas normais, como ela enaltecia a gente. A Madonna, ela foi muito importante para trazer para o popular, né, para popularizar as danças de ballroom, Vogue Dance, justamente na música e no clipe de Vogue. Ela adentrou os ballrooms, que eram bailes que aconteciam assim, em locais muito de gueto das cidades nos Estados Unidos, principalmente de Nova York. Esses bailes eles eram promovidos por pessoas LGBTQIA+, principalmente gays afeminados, as bichas e também mulheres trans. Elas eram, assim, as que estavam ali fazendo acontecer os bailes, onde as pessoas desfilavam com roupas, faziam poses imitando capas de revista, imitando poses de supermodelos e recebiam notas sobre aquela roupa, sobre aquele desfile e tudo sempre muito bem dançado. Hoje em dia, ballroom tá muito em alta, né? A gente vê vários, sei lá, quase todo evento LGBT que você for vai ter alguma coisa de ballroom. É bem comum mesmo. E às vezes, mesmo em boate, quando você vai para dançar, você vê várias pessoas fazendo passos de ballroom. E o ballroom, ele era muito de gueto. Era uma coisa que acontecia ali dentro das comunidades LGBTQIA+, dos Estados Unidos e ficava ali. Até que Madonna chegou nesses espaços e levou isso pra mídia. Levou isso pro Vogue, levou isso pra música Vogue dela, que é uma celebração aos ballrooms. E ela fez isso de forma muito respeitosa. Ela não se apropriou do ballroom. Ela levou as pessoas do ballroom para poder se apresentar, para poder mostrar a sua arte. Fez com que o mundo inteiro visse aquela arte LGBTQIA+, que é muito icônica e muito incrível. E uma coisa que vale ressaltar é que, como eu disse, os ballrooms eles aconteciam em guetos. Esses guetos eram locais em que tinham muitas pessoas que viviam de prostituição, muitas pessoas que foram expulsas de suas casas, né, pelas famílias, viviam em uma comunidade muito fechada ali de pessoas LGBTQIA+, que se apoiavam, mas que não tinham o apoio da sociedade em si. A gente está falando de uma época em que a LGBTfobia era muito mais pesada. E a gente está falando de uma época em que as pessoas LGBTQIA+, sofreram muito com o estigma do HIV. E aqui entra um outro ponto de importância da Madonna. Porque a comunidade LGBT estava sentindo que estava ficando um pouco mais livre nos anos 80, mas foi afligida pela epidemia de HIV, que na época ninguém entendia o que estava acontecendo, não tinha tratamento, não tinha nada. Então uma pessoa era contaminada com HIV, infelizmente o quadro evoluía muito rápido para AIDS, porque quando as pessoas sabiam que estava com HIV é porque já tinha se tornado AIDS, era quando começava a ter os sintomas, as feridas na pele, né? A perda de peso, tudo aquilo muito característico da AIDS em si. E nessa época, o HIV foi tido, a AIDS, né, em si, foi tida como uma doença gay, foi tida como câncer gay. E nessa época, as pessoas segregaram ainda mais, pessoas LGBTQIA+. Aqui no Brasil, a gente teve ícones que morreram, né, de HIV, que morreram da AIDS em si, né, nos anos 80 e 90, como Cazuza e Renato Russo, né? E era algo extremamente doloroso, triste, sofrido mesmo.
Tem, um filme que é muito bom que retrata isso, que o nome dele é Normal Heart. Sugiro que vocês assistam. É um filme excelente, tem o Mark Ruffalo, é um filme assim incrível, incrível. E se você quiser ver também um pouco mais sobre o cenário de Ballroom e também sobre a epidemia de AIDS, também tem a série Pose, que é uma série incrível com trans protagonizando a série. Assim, é uma série muito bonita e muito triste. Então, se você for assistir Pose, saiba que é uma série muito triste. É uma série assim que a cada episódio você quer chorar, né? Mas é icônica a série, é icônica. Então a gente está falando desse momento histórico. E Madonna, ela abraçou ainda mais a comunidade LGBTQIA+, durante a epidemia de AIDS. Em uma época que todo mundo virava as costas para as pessoas LGBTQIA+, em que as pessoas elas não queriam saber. Os artistas, no máximo, eles falavam uma coisa ou outra, assim, sobre prevenção, né, para as pessoas se cuidarem, tudo, e davam um apoio ali para as vítimas. Mas a Madonna ia além disso. A Madonna, ela andava com essas pessoas que estavam infectadas. Teve amigo dela que morreu de HIV. Não do HIV exatamente, mas da doença da AIDS mesmo, né? E ela andava com essas pessoas, ela beijava essas pessoas, ela mostrava pro mundo que essas pessoas, não é porque elas tinham pegado um vírus que se transformou em uma doença, que essas pessoas deixavam de ser pessoas, que elas deixavam de ser seres humanos. A Madonna, ela mostrava que ainda tinha humanidade nas pessoas que estavam ali doentes, das pessoas que estavam tendo que fazer tratamentos que ninguém entendia muito bem como fazer, das pessoas que estavam ali com uma sentença de morte. Ela estava do lado. Ela estava na luta contra a sorofobia. Ela estava na luta pelas vítimas do HIV. Ela estava lutando do nosso lado. E eu fico emocionada mesmo, porque eu sou tonta. E sempre que eu vou falar sobre esse período histórico, que é o período mesmo crítico do HIV, que foram os anos 80 e 90, eu fico emocionada, porque foi um período muito, muito tenebroso. E tem gente que até hoje ainda fala, né, que o HIV ele é uma infecção gay e tudo, e que é castigo divino sobre nós, LGBTs e tudo mais, né? É um estigma que a nossa comunidade carrega. O estigma da punição divina, né? Hoje em dia a gente sabe que o HIV não é uma transmissão que ocorre apenas entre pessoas LGBTQIA+, né? A gente sabe que não é uma doença que escolhe infectar LGBTs, é uma doença que infecta qualquer pessoa que fique exposta ao vírus, né? Seja uma pessoa heterossexual, uma pessoa gay, lésbica, bissexual, seja uma pessoa cisgênero, uma pessoa transgênero. Basta estar exposta ao vírus do HIV que você pode contrair o vírus do HIV. E tanto homens quanto mulheres pegam, independente do tipo de relação, mas sim da pessoa estar contaminada e transmissível. Felizmente, hoje em dia também a gente tem diversos tratamentos que fazem com que as pessoas que são infectadas com HIV, elas não só consigam ter uma vida, como tenham uma vida bem saudável, consigam ter tratamentos incríveis e fiquem indetectáveis e que não transmitam o vírus para outras pessoas, né? Isso é muito importante. Se você conhece alguém que tem HIV e essa pessoa faz um tratamento adequado, essa pessoa está se tratando e ela está indetectável, ela não vai transmitir esse vírus para ninguém, mesmo se ela fizer sexo sem camisinha e tudo mais, né? Não vai acontecer. O vírus fica indetectável, desde que a pessoa faça um tratamento adequado. Hoje em dia a gente tem a PrEP, que é um medicamento muito importante para impedir que as pessoas se infectem, né? É um medicamento assim de proteção sua, proteção para que se você entrar em contato com o vírus não te infecte. A gente tem a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, né? A PrEP é a pré-exposição, que você toma no seu dia a dia. A PEP é a pós-exposição, que você toma ela justamente quando você acha que pode ter ficado exposta ao vírus. Aí você toma a PEP durante um período de dias, e isso vai diminuir muito a chance de você contrair HIV. Então, hoje em dia, contrair HIV não é uma sentença de morte, e hoje em dia a gente tem muitas outras formas de prevenir a contaminação por HIV, né? E, bom, é isso. Mas naquela época não era assim. E naquela época a gente já tinha Madonna lutando por nós. Madonna também, como eu disse, ela sempre falou muito sobre sexualidade feminina e ela sempre bateu muito na tecla da hipocrisia cristã.
principalmente da hipocrisia católica. Isso fez com que Madonna fosse excomungada da Igreja Católica, né? Ela foi excomungada 3 vezes ao longo da carreira dela, né? Porque não bastou uma vez, quiseram excomungá-la outras vezes também. E a primeira vez que ela foi excomungada foi por causa da música Like a Prayer, que ela fala sobre sexo oral, mas fazendo alusão a se ajoelhar para rezar. Mas ela tava falando de sexo oral. E é uma música, assim, que é bem bonita, mas é bastante polêmica. Oh, meu Deus, porque não podem falar de religião. Então a Madonna, ela sempre foi esse ícone de defesa, tanto das mulheres quanto das LGBTs. E a Madonna, ela fez isso ao longo de toda a carreira dela. Eu não tô dizendo que a carreira da Madonna seja perfeita, que ela sempre agiu como uma pessoa perfeita. Tem muitas coisas da carreira dela que eu olho assim e falo, Madonna, tu foi otária pra caralho nisso, tá? Mas é fato de que ela sempre foi alguém que esteve do nosso lado. E quando alguém fica tão do nosso lado, tão do lado da comunidade LGBTQIA+, essa pessoa, ela fica marcada, né? E isso gera pra ela tanto excomungações pela Igreja Católica, quanto também diversas acusações de satanismo, diversas acusações, né, de, enfim, de aliciamento de jovens para pederastia e por aí vai, né? Muitas pessoas taxam a Madonna de vários nomes horríveis, e depois que ela veio aqui pro Brasil, muitas pessoas falaram que ela abriu uma passagem pro inferno no Rio de Janeiro, né, e tudo mais, que a Madonna trouxe o demônio pro Brasil e coisas do tipo, né? Várias fake news foram inventadas a respeito do show da Madonna, desde os gastos exorbitantes que o estado do Rio de Janeiro, que a cidade do Rio de Janeiro teria tido com o show, que eram mentirosos, né? Porque foi iniciativa privada que trouxe ela. Desde a ignorar o quanto que isso trouxe de retorno para o Rio de Janeiro, né? Porque foram 300 milhões de reais que o show dela trouxe para o Rio de Janeiro por causa do público e tudo mais, né? E as pessoas também ficaram inventando diversas teorias da conspiração. Inclusive, querendo culpar a Madonna pelo que estava acontecendo no Rio Grande do Sul e ainda está acontecendo no Rio Grande do Sul. Inclusive, se você puder ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul, ajude. O MST e o MTST estão arrecadando dinheiro para poder fazer, né, funcionar a cozinha solidária lá dentro, para poder levar alimento para essas pessoas que estão muito necessitadas, pessoas que perderam absolutamente tudo. E também os Correios estão arrecadando alimentos não perecíveis, estão arrecadando água, estão arrecadando roupas, tudo isso que as pessoas estão precisando nesse momento. Então, se você puder ajudar, ajude as pessoas do Rio Grande do Sul. A gente estava falando de um estado que está devastado, de um estado que vai precisar ser reconstruído. A gente estava falando de pessoas que perderam tudo e vão ficar durante muito tempo ainda para conseguir ter a sua vida reestruturada de novo. Então, se você puder, ajude, por favor. Na caixa de descrição aqui vão ter os Pix do MST e do MTST que estão recolhendo. Talvez eu coloque outros também do que é confiável, né? E é importante você doar de forma, assim, que realmente vai chegar neles, sabe? Não por um Pix que é de uma associação de bancos privados e públicos, porque, sei lá, às vezes seu dinheiro só acaba financiando mais ainda aquilo que causa a destruição do meio ambiente, que depois provoca esse tipo de tragédia. Então doem, mas doem para quem é confiável. Não doem para quem o Eduardo Leite está indicando, não, tá bom? Não façam isso. E no show da Madonna, o ponto que mais chamou a atenção das pessoas foi justamente a parte em que ela se tocava, né? Em que tinha uma simulação de uma masturbação feminina ali dentro. E isso foi o que mais chocou as pessoas, né? Uma simulação de uma masturbação feminina. Grandes coisas, como se masturbação não fosse uma coisa que acontecesse o tempo inteiro, né? Se você não se masturba, bom, eu vou indicar para que você se masturbe porque faz bem. E muitas pessoas foram totalmente contra esse momento por um puro conservadorismo, né? Sendo que, quando a gente fala de masturbação feminina, a gente tá falando de algo que foi e ainda é tabu na nossa sociedade, né? As pessoas ainda olham para isso como algo sujo, algo impuro, não pode, não toca aí, essa buceta é suja, não encosta e tudo mais, né? Sendo que, gente, é só algo normal. E é interessante que as pessoas entendam aquilo que dá prazer para elas, que elas consigam ser autônomas no próprio prazer delas. Então é muito importante que você se toque, tá bom? É muito importante. Quando a Madonna faz isso no palco, ela tá falando sobre muitas coisas, né? Ela tá falando sobre a mulher poder se tocar, a mulher poder se dar prazer, a mulher poder ter essa autonomia sem precisar de um homem necessariamente, sobre a mulher ser livre para fazer isso
ainda tá falando sobre a mulher poder fazer isso com 65 anos, porque a Madonna tem 65 anos. E as pessoas sempre acham que uma mulher de 65 anos não tem mais vida sexual, acabou a vida sexual dela, que ela tem que se resguardar, que ela tem que ficar quieta e tudo mais, e não tem. Se ela ainda tem desejo sexual, ela precisa ter a liberdade de viver a sua vida sexual, tanto consigo mesma quanto com outras pessoas. Então toda aquela parte sexual da Madonna, que no começo, quando ela começou a carreira dela ali, era mais uma coisa de eu estou me libertando das amarras do machismo, continua ainda sendo essa coisa, mas com o plus de ser um combate ao etarismo também. E é curioso, porque mesmo quando a Madonna ainda era bastante jovem, ela falava sobre etarismo, né? Ela falava sobre a mulher não poder, né? Sobre a vida da mulher acabar aos 40 e tudo mais, né? Que isso era injusto e tudo. E hoje ela tá aí com 65 anos, mostrando que a vida dela não acabou, que ela ainda pode fazer tudo que ela fazia quando ela tinha 20 e poucos, e que, e que ela continua na luta por nós, né? Porque ela realmente tá do nosso lado. Ela não é igual certas cantoras do pop que, sei lá, assim, fazem uma música chamada Arrasou, Viado, onde elas dizem respeita a história do movimento LGBT, mas aí depois elas apoiam políticos que são LGBTfóbicos, né? Depois elas começam, sei lá, a tirar um LGBT do armário porque traiu ela, né? Começa, enfim, a fazer certas coisas, né, de apoio a fascistas. Não é o caso da Madonna. Definitivamente não é o caso dela. E uma coisa muito interessante do show da Madonna é que ela honrou todas as figuras brasileiras icônicas. Obviamente não dava para colocar todas ali, mas ela colocou o maior número possível de pessoas revolucionárias brasileiras. Gente, apareceu Erika Hilton no telão. Apareceu Apareceu Mano Brown no telão, apareceu Paulo Freire no telão, apareceu Marielle Franco no telão. No momento em que a Madonna tava cantando Live to Tell, que é uma música que ela sempre dedica para as pessoas que foram vítimas da AIDS, ela colocou foto do Cazuza, ela colocou foto do Renato Russo. Eu não vou chorar aqui, pelo amor de Deus, mas ela colocou foto do Renato Russo, ela colocou foto do Betinho, ela colocou foto da Sandra Hebrea, ela colocou foto de várias pessoas que foram vítimas do HIV no mundo, dentre elas esses brasileiros. Ela também colocou fotos de figuras icônicas, né, ali, tudo. E, e ela colocou também foto do Che Guevara. E aí foi interessante que ela colocou uma foto do Che Guevara, né, e na plateia tinha algumas gays com Bolsonaro lá, como Agostinho Fernandes e companhia, assistindo o show dela. Eu queria muito ter visto a cara dessas gays quando apareceu ali essas fotos, sabe? Quando apareceu uma Erika Hilton no telão, quando apareceu um Paulo Freire, um Mano Brown, quando apareceu a Marielle Franco e quando apareceu o Che Guevara. Eu queria muito ter visto a cara daquelas bichas de direita, aquelas bichas com Bolsonaro, vendo ali a diva deles, né? Que a Madonna é uma diva muito grande, cantando e no fundo imagens de tudo aquilo que eles abominam, tudo aquilo que eles vão contra. Eu queria muito ter visto a cara deles, muito, muito, muito. Muito mesmo. Infelizmente não vi, né? É uma cena que eu não terei na minha vida. Mas enfim, esse show foi extremamente bonito, foi extremamente político, foi o maior evento musical da história do mundo até então. E foi um show que foi muito importante. Só por tanto de polêmica que ele causou depois, a gente vê que a Madonna, todas as lutas dela ainda são muito atuais. O que é uma pena, porque não deveriam mais ser tão atuais, mas ainda são. E ela ainda é muito grande mesmo. Tão grande a ponto de que tem políticos aqui do Brasil que estão querendo criminalizar a Madonna por ela ter feito um show aqui no Brasil. E estão mesmo querendo criminalizar ela por isso, estão querendo que ela responda por, sei lá, várias coisas tontas aí que eles estão querendo incriminá-la, né? Por ela ter feito um show aqui no Brasil. Mas a Madonna é muito grande. Ela é muito grande. E não sei como ficou esse vídeo, mas eu queria muito fazer esse vídeo de enaltecimento à Madonna.
E é engraçado porque eu nem sou fã da Madonna. Eu gosto dela, eu gosto das músicas dela, simpatizo muito com ela, admiro demais ela, mas eu nunca fui fã da Madonna, sabe? Já tinha assistido outros shows dela? Já. Mas fã mesmo eu nunca fui. Mas eu queria tanto ter ido nesse show. Não foi porque eu não tinha dinheiro pra viajar, né? Mas eu queria muito ter ido, porque foi incrível. E se você não assistiu ainda esse show, recomendo que você assista, tá? Recomendo que você assista, porque é isso. História foi feita aqui no Brasil, mais uma vez. Porque muitas vezes a história musical do mundo foi feita aqui no Brasil. Bom, esse é o vídeo de hoje, um vídeo mais de boinha, assim, né? Sei lá, sem muito nexo também. Mas enfim, era um vídeo que eu queria fazer. Comenta aí o que você acha disso tudo. Não esquece de deixar o seu like. Comenta da minha roupa também, que eu quero elogios. Se não for pra me elogiar, então não comenta não. Não precisa comentar se for pra xoxar minha roupa, não. Mas se for pra elogiar, elogiem. E não se esqueçam também de se inscrever nos canais, caso vocês não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal Sem Tema. A gente se vê na próxima. Até mais.